Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico, e trago hoje para vocês as reflexões do tarô mitológico para o signo de Escorpião, para o mês de dezembro de 2019. Vamos lá, vamos ver quais as reflexões que o tarô nos traz. Bom, aqui é o jogo que eu abri, né? Nesse jogo, a primeira carta foi o Pajem de Paus. Primeira carta ela significa a situação atual. Então, na situação atual é uma pessoa que ela tá no início de uma ideia criativa, né? Ela é como se acendeu aquela luzinha, né? A pessoa está vislumbrando uma possibilidade de seguir um novo caminho, mas é uma coisa ainda muito incipiente, ela não sabe ainda onde é que vai dar isso, tanto que é um foguinho pequenininho assim, que ainda tá aquela chamazinha ainda meio cambaleante, né? Então é como se a pessoa tivesse a ideia, né, quisesse fazer alguma coisa nova, né, uma ideia criativa, e ainda, mas isso ainda está muito no primórdio, ainda a pessoa ainda não está, a pessoa ainda precisa alimentar mais esse foguinho aí para que essa ideia possa se desenvolver, né? E aí quando a gente vai aqui para a segunda carta que saiu, que é o que pode bloquear a situação, nesse caso aqui, o que pode impedir essa ideia, né? essa primeiro vislumbre assim, de se desenvolver, né? Aí saiu o Cinco de Ouros. O Cinco de Ouros é uma carta relacionada à perda. É aonde aqui está Dédalo, saindo pela porta dos fundos de Atena, né? Deixando para trás a oficina dele, né? E seguindo aí um novo caminho. Então, assim, talvez o medo de uma perda, né? Pode até ser uma perda financeira, que a pessoa pode. Esse medo aí de. Porque tá um foguinho ali, tá uma ideia embrionária ali nascendo, mas aí às vezes a pessoa tem medo que não vai dar certo, tem medo que pode perder alguma coisa, pode vir o negócio pode não frutificar. Então esse medo aí vai paralisando, não deixa ela dar sequência aí, não deixa ela alimentar aquela chama, né, que apareceu com essa ideia. E aí quando a gente vai agora aqui para a terceira carta, que é o que mostra assim, é a carta cabeça, né, o que está pairando sobre a situação, é a carta aqui que ela é o que está pairando aí sobre o jogo todo, né, sobre essa situação aqui, dessa ideia aí nova. Aí veio uma carta que tem uma carta nostálgica, né, que tem uma nostalgia, né, que está a psique lá sentada no rochedo. Ela já conheceu lá quem era lá o marido, Eros, né? E agora vai iniciar aí a jornada dela. Nesse caso aqui, dessa abertura, mostra uma nostalgia em relação ao passado, como se fosse uma coisa assim. Essa ideia que veio, esse foguinho, essa coisa aí inicial, né, que despertou na consciência, pode ser até uma coisa que a pessoa já fazia lá atrás, entendeu? Mas fazia ainda meio que como hobby, sabe? Era uma coisa que não era ainda uma coisa que você não chegou a se desenvolver essa ideia para aplicar, né, seriamente, né? Aplicar na vida, na realidade, na vida concreta. Era uma coisa que às vezes a pessoa fazia lá atrás, uma brincadeira de hobby, uma coisa legal que ela gostava de fazer, ela até poderia até ter seguido por esse caminho, desenvolver essa habilidade aí, e aí, por conta, né, a gente vive numa sociedade que quem impera é a mente, né, a mente racional, né? Então, se a pessoa quer fazer alguma coisa que está fora do padrão que a sociedade aceita, né, do que a sociedade acredita que deva ser, aí a pessoa já é bombardeada e ela acaba que deixa isso aí para lá, apaga o fogo começou a
nascer, ela apaga ele, e aí vai fazer uma coisa que às vezes não lhe traz muito significado, não lhe traz muita satisfação. Então essa carta ela mostra isso, que talvez essa ideia, esse foguinho aí inicial, possa ser alguma coisa até que a pessoa já fez, já trabalhou, já experienciou. Essa ideia pode não ser uma coisa nova para ela, mas nunca foi encarada como uma coisa séria, né? Ou como uma coisa que tomasse o tempo dela, que ela dedicasse realmente energia naquilo ali, e muitas vezes por conta dessas coisas das pessoas, né? Falar, isso aí não vai dar nada, entendeu? Aquela pessoa que quer ser pintor, aí, não, que pintor o quê? Vai morrer de fome. Você tem que ser médico, engenheiro, advogado ou funcionário público, entendeu? E a pessoa abandona aquela coisa lá de trás e acaba que vai por um caminho que, na verdade, só foi por conta dessas conveniências sociais. E aí vamos aqui para a carta número 4, que é a carta que é a base da questão, né? É que está aqui embaixo. E aí, olha que interessante, aí saiu a carta Seis de Espadas, que também é uma carta nostálgica, que também é uma carta reflexiva. E aí mostra que assim, o fato dessa ideia inicial, desse caminho aí que está se abrindo, só o fato dessa ideia ter emergido na consciência da pessoa, ela pode ter emergido por conta de uma autorreflexão, entendeu? De repente a pessoa já iniciou um caminho de autoconhecimento, né? Ela já procurou identificar os padrões internos de comportamento que ela tem, e aí por conta desse caminho que ela já começou a trilhar, ela deixou aí aqui para trás uma certa turbulência, né? Aquela coisa que você não sabe para onde ir, né? As nuvens aqui estão meio carregadas, né? Mas está indo em direção à cidade. Aqui a gente mostra Orestes quando ele vai cumprir lá o destino dele, né? Cumprir a missão dele, né? Ele está consciente de qual é a missão dele, qual é o destino, ele vai lá cumprir. Então é uma carta que mostra que assim, o que está na base dessa questão é que assim, é provavelmente uma pessoa que já iniciou um caminho de autoconhecimento, ela já percebeu que precisa mudar determinados padrões internos para conseguir ter uma vida com mais significado, com mais alegria, com mais felicidade. Ela de repente já começou nesse trabalho, né? Mas ainda você viu, o Orestes ainda está chegando no destino dele, está no início da aventura, ou seja, ainda está o foguinho ali ainda está embrionário ainda, entendeu? Ainda não, a partir de todas as reflexões que a pessoa fez, ainda não se chegou no momento dessa ideia ter sido concretizada, né? Ainda está ainda meio nesse início, está lá no meio do mar ainda, já está avistando lá o porto, mas ainda está chegando. Então ela mostra que a pessoa já fez uma certa reflexão e já vislumbra aí uma outra situação para frente. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 5, que seriam as influências do passado, né? E seria o que é aquilo do passado que deve ser descartado, né? Essa carta aqui dentro dessa abertura, ela mostra justamente essa questão de você ter uma ideia lá atrás, né? Ter uma habilidade, uma coisa que você gosta de fazer, e aí às vezes uma pessoa, o pai ou mãe, né? Porque essa carta aqui ela está ligada, ela mostra um encerramento, né? Ele fez lá, o Ash cumpriu a missão dele, né? Fez o que ele tinha que fazer, né? E era uma atitude relacionada aí à família, né? A questão lá com o pai e com a mãe dele. E aí, na verdade era o pai e a madrasta, né? E aí ele teria que nesse caso analisar, depois que ele já fez já tomou lá a atitude que ele tinha que tomar, cumpriu lá o destino dele, ainda tem uma questão ainda de culpa em relação ao passado, entendeu? De ter feito aquilo. Então, assim, essa carta mostra que tem alguma pessoa aí, de repente,
da família, né, que talvez desencorajou a pessoa a seguir esse caminho que ela queria seguir, de repente esse caminho lá atrás, que ele fazia como uma brincadeira e tal, então de repente essa pessoa desencorajou ele de seguir por esse caminho. E aí hoje tem até um certo ressentimento, porque né, por não ter seguido o caminho por conta de uma influência externa, né, ou de pai ou de mãe, de repente algum familiar. Hoje a pessoa já vislumbra, né, retomar aquele caminho, mas precisa ainda perdoar, precisa resolver essa questão lá de trás de quem quer que possa ter tirado ela do caminho, entendeu? Quem quer que possa ter desestimulado. Ah, eu queria fazer tal coisa, mas a minha mãe não deixou eu fazer. Minha mãe me proibiu de fazer, ou meu pai me proibiu de fazer. Então, assim, tem uma questão aí envolvendo perdão, de assim, perdoar a pessoa que possa não ter estimulado aí o foguinho lá atrás. Aí o foguinho está voltando agora, porque a pessoa já entrou numa jornada de autoconhecimento, ela aqui, ó, ela já, ela já assumiu aqui esse autoconhecimento, ó, ela já assumiu aqui no Seis de Espadas. E aí esse foguinho voltou, mas tem que perdoar lá a pessoa do passado, entendeu? Que possa ter desestimulado, né? E aí ela não seguiu o caminho, mas de repente até foi bom, de repente aquela época não teria muito, de repente não era a hora ainda dela seguir, de repente se a pessoa analisar as experiências que ela teve depois é que permitiram com que ela chegasse no ponto que ela está hoje. E é um ponto onde está mais equilibrada no sentido de ver um caminho para seguir. E se ela não tivesse tido essas experiências, de repente ela não estaria nessa situação hoje, que ainda tem, as pessoas geralmente estão muito perdidas, né? Estão muito assim, sem propósito, sem algo para se agarrar, sem saber o que está fazendo aqui, né? Então essa pessoa ela já sabe, ela já tem um certo norte, mas precisa perdoar quem quer que tenha tirado ela desse caminho lá atrás, porque tirou por conta das questões da pessoa, né? Às vezes a pessoa não quer se separar, às vezes a pessoa quer escolher um caminho que vai ter que sair de casa, e a pessoa não quer deixar ela sair de casa, a mãe ou o pai, aí, né, segura, mas precisa perdoar isso para poder seguir adiante. E se perdoar, entendeu? Essas questões, o que, que a gente vê aqui na carta da influência do futuro, que é aqui o rei de copas. O rei de copas é Orfeu. É o, desculpa. Ele é o sacerdote, né? Ele é aquele que orienta as pessoas, né? Que guia, né? O terapeuta, o psicólogo, né? É aquele, mas ele é o curador ferido, né? Porque ele perdeu a mulher dele, Eurídice, né? A mulher morreu, ele conseguiu ir até o Hades para buscar, né? O submundo para poder buscar essa mulher dele. E aí ele tinha uma ordem expressa de Hades que se ele ia seguindo em direção à saída do submundo e a Eurídice tinha que ir atrás dele. Tinha que os dois seguindo ali. Se ele, por algum motivo, ele olhasse para trás, ou seja, ele duvidasse, a Eurídice iria desaparecer. E aí, no final das contas, quando chega quase na saída lá do Hades, ele olha para trás, ele não confia, e aí Eurídice se vai. E aí, quando ele sai do Hades, ele se inicia lá nos mistérios de Eleusis, e aí ele passa a ser um guia, né, um orientador. Então mostra assim, que provavelmente esse foguinho aí que apareceu está dentro de uma missão de cura, de orientação, até porque essa carta aqui, ó, do Seis de Espadas, ela tem muito a ver com isso também, aquele cara que refletiu, que analisou e que ele acaba indo por um caminho onde ele quer ajudar outras pessoas a ter essa clareza mental que ele tem hoje, né? Aí é o trabalho terapêutico. É uma pessoa que provavelmente se interessa por isso, né? E aí vê que na influência aqui do futuro, foi a carta 6, sai o rei de copas, que é Orfeu, que é quem realiza esse trabalho. Só que aí tem que ver uma questão.
Porque Orfeu, ele, pelo fato dele ter passado o que ele passou, né? Essa carta mostra uma característica meio controladora, entendeu? É aquela pessoa que assim, eu queria fazer uma coisa, aí meu pai e minha mãe não deixaram eu fazer, aí agora eu sou uma pessoa independente, que eu não dependo de ninguém, entendeu? Tudo tem que estar aqui sob meu controle, porque quando eu dependia de alguém lá atrás, a pessoa não deixou eu sair de casa, não deixou eu fazer o que eu queria fazer e aí me frustrou. E agora eu sou independente, sou adulto, então eu sou a dona da situação aqui, eu controlo tudo e ninguém vai interferir. Então, essa carta ela mostra que tem um caminho de cura pela frente, um caminho de sacerdote, um caminho de guia, de orientador, mas que precisa deixar de lado essa coisa de controlar, do controle, e aí esse controle, né, que a pessoa sabe que é muito controladora, né, esse controle, como é que vai desfazer esse controle? Aí que é o barato de você trabalhar com um tarô para esclarecer questões do inconsciente. A questão lá de trás de perdoar, quem é que não tenha estimulado você a fazer, a seguir esse caminho, que agora está aparecendo de novo, o fato de perdoar ele e se reconciliar, isso fará com que esse comportamento de controlar as pessoas, querer controlar tudo, ter tudo sob controle, se sai uma coisa do jeito que a pessoa não quer, a pessoa já se chateia, já baixa a energia, entendeu? Então, o fato de não ter mais essa coisa de controlar, ela está intimamente ligada a esse perdão dessa pessoa lá de trás. Por quê? Porque foi o que a pessoa fez lá atrás que fez existir esse comportamento de controle. Então isso é uma coisa que você deve observar aí dentro dessa reflexão. Bom, vamos seguir adiante. Agora chegamos aqui na carta 7, que é o 8 de espadas, né? E ela é uma extensão aqui, ela se comunica aqui ela se comunica aqui com a carta 1, que é a situação, e ela mostra o seguinte: tem realmente essa situação de uma nova ideia, de um novo caminho aí que está florescendo, mas aqui volta na tecla, você vê, ele permanece no mesmo naipe, ele bate na tecla de novo. Tem que resolver essa questão aqui do passado. Tem que perdoar lá quem é que tenha tirado você desse caminho. Aqui ele já não quer. Você vê que aqui, ó, ele tá, deixa eu chegar minha aqui, ó. Aqui tá meio tá negando, tá fazendo assim com a mão, ó. Ele não quer ver aquela questão. Que as três fúrias, elas estão aqui também, ó. Elas aqui, ó. Elas aqui e elas aqui. Você vê, a pessoa não se dispõe a se reconciliar, a perdoar, entendeu? Mas é inevitável, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, não vai ter como fugir disso não, sabe? Precisa fazer isso, porque a pessoa lá atrás que não deixou você seguir esse caminho, ela não deixou, às vezes, até por não querer ficar longe de você, entendeu? Até por não querer ficar sem a sua companhia. Então, por isso que ela não deixou. E, às vezes, se você tivesse saído, essa pessoa tivesse ficado sozinha, a vida dela poderia ter sido muito pior, poderia ter ido por um caminho muito ruim, que depois ia te dar um ressentimento lá na frente, porque você resolveu seguir o seu caminho, deixou a pessoa para trás e deu problema lá com a pessoa, porque não tinha você perto. Entendeu? Então, deixa isso para lá, perdoa, entendeu? Segue a vida em frente, que o caminho está se abrindo, né? E aí, se seguir a vida em frente porque o caminho está se abrindo, olha o que sai aqui na carta número 8, que é a carta onde mostra o que a pessoa está atraindo, né? Qual é o ambiente aí. E nessa carta sai lá a estrela, que é a carta onde tem Pandora, né? Que ela abriu lá a caixa, que ela não deveria abrir, mas ela abriu, e nisso todos os males se espalharam,
e a estrela da esperança surgiu. Ou seja, que mostra assim, se abrir a caixa, se resolver essa questão aqui, ó, que está lá no inconsciente, questão lá, está motivando aí até o fato de ser meio controlador, né? Que até voltando aqui no Rei de Copas, você vê que ele não encosta na água. Ele está aqui, tem um degrauzinho, ó. Ele não, deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, ele não encosta na água e ele não, ele coloca a taça assim para o lado, ó. Se você for ver a carta da Rainha de Copas, depois você procura aí, tarô mitológico, Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela já está com pés dentro da água, ela está olhando para dentro da taça, ou seja, é uma pessoa que aceita olhar para dentro, olhar para as questões internas. E aqui ele está meio que ó, não quer olhar, entendeu? Aquele negócio lá de trás machucou, né? Deu um trauma, né? Deu uma ferida que ele não quer olhar para aquilo. Mas, e aí pelo fato de ter acontecido aquilo, de repente a pessoa se encaminhou por esse caminho mais aí de orientador, né? Mas é uma coisa que tem que ser resolvida ainda está em aberto. E aí quando a gente vai aqui para a carta número 9, que é esperanças e temores, né? Olha quem sai. Sai o Hierofonte, que é Quiro. O que ela quer dizer aqui nessa posição aqui, nessa abertura? Que está se abrindo também a partir desse caminho aí da chamazinha aqui, ó, começou, está se abrindo um caminho de conhecimento, onde a pessoa vai entrar aqui, como já tem a tranquilidade aqui, ó, a base da questão, é alguém que, né, já clarificou as coisas, já pela mente ela conseguiu ter uma harmonização, né, fez um trabalho de autoconhecimento, mas aqui ele mostra que esse conhecimento vai se expandir, ou seja, a pessoa vai entrar aí numa nova filosofia de vida, novas crenças, nova visão de mundo, né? Isso aí vem, a esperança, mas o temor ainda é a coisa aí desse controle também. É a coisa assim de que se você tiver conhecimento, você vai ter que rever coisas lá do passado, porque se agora você antes não sabia que era errado, ou não sabia que tinha que perdoar a pessoa lá de trás, agora sabe que tem que perdoar. E aí a pessoa às vezes não quer, entendeu? A coisa foi traumática de um jeito que ela não quer perdoar, mas assim, esse é um temor, né? O conhecimento do que precisa ser feito, né? Como a pessoa está em busca do conhecimento, esse conhecimento leve ela a fazer coisas que ela está meio que negando aqui, ó, tá meio que tirando com a mão assim, ó, não quero ver, mas assim precisa ver, né? Precisa se reconciliar, né? A gente não pode ter desafeto, inimigo, entendeu? Não adianta, a gente tem que estar em harmonia com todo mundo da melhor forma possível. Então mostra que dentro dessa esperança que saiu aqui na carta 8, tem o caminho do conhecimento, ou seja, vai se trilhar um caminho de conhecimento, de autoconhecimento que provavelmente a pessoa já começou e vai ter um aprofundamento, mas precisa resolver essa questão. E aí a última carta aqui que saiu, né, a carta 10, que é o resultado, né, se for seguida essa orientação que o tarot está trazendo aqui, essa reflexão de se ver, de se estimular essa ideia inicial que está no foguinho, essa coisa que a pessoa já fazia lá atrás e tal, estimular isso, trazer para o material, concretizar isso aí acontecendo, você vê, a perspectiva é positiva, porque a gente vê aqui o Cavaleiro de Paus, que ele vem logo em seguida do Pajem de Paus, ou seja, esse foguinho aí, ele aumentou, a chama dele aumentou, ou seja, o negócio se abriu, o negócio já se desenvolveu, a ideia já é uma coisa assim muito embrionária, ainda já está abrindo mais, ainda não é a coisa concreta, né, em si,
mas tá ficando mais claro, assim, vai ficar mais claro essa ideia, como é que vai desenvolver essa habilidade de repente lá de trás, né? Tá ficando uma coisa mais clara. E aí só tem que ter o cuidado seguinte, que essa carta ela mostra Belerofonte, né? Que ele ganhou o cavalo lá do Pegasus, né? Para poder matar a Quimera. E aí ele conseguiu matar a Quimera, que era um monstro, né? Ele conseguiu fazer isso. E aí ele, por arrogância, ele achou que poderia subir até o Olimpo, onde estavam os deuses. Então ele, já que ele estava com o Pegasus, o cavalo alado, né? Falou assim, pô, então é aquela coisa assim, de se você inicia um trabalho de guia, de orientação, é lógico que assim, as pessoas que você orienta, as pessoas que você ajuda, elas ficam gratas. Só que isso não pode ser esse acontecimento não pode ser uma coisa que vai te dar a famosa inflação de ego, entendeu? A pessoa vai ficar arrogante, como diz assim, não, olha o que eu fiz, olha a capacidade que eu tenho, olha as pessoas que eu ajudei, entendeu? Eu sou o bambambam da história, porque Belerofonte foi arrogante, né? Ele cumpriu a missão que deram para ele, né? Teve reconhecimento, teve resultado, mas ele também ficou meio orgulhoso, entendeu? Então é ver que resolveu a questão lá de trás, do perdão lá, com o familiar e tal, resolvi. E aí o foguinho vai aumentar, a ideia vai se expandir, a coisa vai começar a se desenvolver. Aí, cuidado para que nesse desenvolvimento já deve começar a atender, ajudar algumas pessoas dentro do trabalho que vai fazer, as pessoas vão reconhecer, né? Como um trabalho positivo, legal, mas tem que ficar de olho para não deixar subir a cabeça, não botar o salto alto, né? Porque senão acontece igual o Belerofonte que tomou um raio de Zeus e morreu, né? Então essa é a reflexão, né, do tarô mitológico para o mês de dezembro, para quem é do signo de Escorpião. Esse trabalho, essa metodologia de abertura do tarô, deixa eu só aqui aumentar aqui o vídeo, colocar aqui para o meio, para poder explicar. Pronto. Então, deixa eu abaixar um pouquinho. Então, essa metodologia de se usar o tarô é o que eu faço dentro da terapia de autoconhecimento que eu desenvolvi, chamada terapia tarológica, que é onde a gente utiliza o conhecimento, utiliza o simbolismo do tarô como ferramenta de análise. Porque é aquela questão. Muitas vezes a gente sabe o que deve fazer e não faz. E aí não sabe por que não faz. Né? Não é falta mais de conhecimento. A pessoa sabe qual o caminho que tem que seguir, mas não segue. E ela não segue justamente por conta de determinados padrões que ainda estão inconscientes, né? Que ainda precisam ser resolvidos. Então, dentro dessa metodologia que eu desenvolvi, eu utilizo o tarô para trazer essas questões que precisam ser conscientizadas, que já estão disponíveis para ser conscientizadas, justamente para que as pessoas consigam alcançar aquilo que elas desejam. Entendeu? O exemplo desses jogos aqui, né, dessas reflexões para os signos. Se tem alguma questão na vida da pessoa que está se abrindo, que está se desenvolvendo, e ela tem que perdoar alguém lá de trás, né? Isso é uma questão que já está disponível para subir para o consciente, né? Para se trabalhar. Porque se ela não perdoa, ela de repente continua com um padrão de comportamento, que é aquilo que ela não gostaria de ter, aquilo que ela já sabe que deveria mudar, que deveria ser diferente, mas não é diferente por quê? Porque ainda não conscientizou que a causa está lá atrás na questão de perdão que precisa ser resolvida. Então, dentro desse espírito, né, dentro dessa proposta, eu desenvolvi essa terapia de autoconhecimento que funciona da seguinte forma. São atendimentos semanais, uma vez por semana, via Skype, né, pela internet, onde eu disponibilizo as cartas de tarô, a gente abre
um jogo na hora, e aquele jogo vai trazer uma reflexão sobre uma questão da vida da pessoa que precisa ser conscientizada e resolvida. E aí, nas questões seguintes, das próximas semanas, a gente vai desenvolvendo essa questão que o tarot trouxe para chegar num caminho de solução, para a pessoa conseguir conscientizar aquilo, conseguir elaborar aquela questão e seguir em frente, né? Porque é muito angustiante você, às vezes, estudar, adquirir conhecimento e ver que aquilo na prática não se aplica, né? Aquela coisa não faz parte do seu cotidiano, fica naquela, sei que não deveria fazer isso, mas eu fiz. Então esse trabalho é justamente para isso, não é, isso é uma coisa que tem que ficar muito importante, né? Tem que ficar bem claro, porque gera uma confusão ainda. Esse trabalho não é uma consulta de tarô, porque a consulta de tarô ela já tem um outro objetivo, né? Quem utiliza o tarô para fazer essas consultas, né? Que as pessoas vão lá às vezes uma vez a cada 6 meses, aí dá uma olhada geral lá na vida da pessoa e tal, né? Aspecto financeiro, trabalho, relacionamento, família, etc. Eu não utilizo o tarô dentro dessa metodologia. Eu utilizo ele dentro de um trabalho de autoconhecimento, que é voltado para aquelas pessoas que já perceberam que, para ser feliz, o mundo não precisa mudar, as pessoas não precisam mudar, é a gente que precisa observar os padrões internos que nós temos, né, para poder ressignificá-los, conscientizá-los e aí sim ter aquela mudança efetiva e ter a vida que a gente quer ter aquele comportamento que a gente quer ter. E a gente só não tem porque tem coisas ainda que estão inconscientes. Então, esse é um trabalho que busca o autoconhecimento, né, de quem está fazendo o atendimento. Não é uma coisa que se vai abrir o tarô em toda a sessão. A gente abre na primeira sessão, aquela questão que aparece ali, a gente vai desenvolvendo a questão nas outras sessões, sem a necessidade de se recorrer ao tarô, conversando, elaborando, analisando, vendo as crenças que estão relacionadas, vendo qual é a visão de mundo que a pessoa tem, que está bloqueando esse tipo de coisa, né? Quando tem necessidade, a gente abre o tarô de novo para resolver, dentro desse trabalho, mas é uma proposta exclusivamente terapêutica de autoconhecimento. E quem tiver interesse em participar do trabalho, é só mandar um e-mail para mim, para o Pensar Diferente, esse diferente é com 2 Fs, pensardiferente@gmail.com. Você manda lá no título Terapia Tarológica e no corpo do e-mail você pode colocar o seu nome e a sua data de nascimento. E aí eu entro em contato contigo para a gente conversar e poder iniciar o trabalho, tá certo? Que é um trabalho muito legal, que dá muito resultado se a pessoa tiver disposta a seguir as orientações que são colocadas pelo tarô, né, que vem pela abertura do jogo. Se a pessoa está disposta a seguir aquilo ali, os resultados são maravilhosos, sabe? A pessoa consegue desmontar padrões, né, que já perduram durante muitos anos e a pessoa ainda não conseguiu chegar ali ao cerne da questão. E dentro dessa terapia, né, que é uma sessão por semana, normalmente é de 1 hora por sessão, né, a pessoa consegue descobrir esses padrões, equacioná-los para poder seguir uma vida mais tranquila, mais estável, né? Sem tantos altos e baixos, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, sou terapeuta tarológico e eu vejo você no nosso próximo encontro. Obrigado.